assunto não é lá muito animador, mas está cada vez mais em alta. O que fazer com os bens após a morte da pessoa? A lei determina que uma parte é dos herdeiros necessários, mas o restante pode ser dividido de acordo com a vontade de cada um de nós. Para isso, existe o testamento, um documento que expressa como será a distribuição dos bens após a nossa morte. E muitas pessoas têm optado por deixar tudo bem definido. Nos últimos 5 anos, o número de testamentos lavrados no país cresceu 42%. Este é o tema de hoje do artigo 5º. Vamos ver onde ele se encaixa na nossa Constituição. A Constituição Federal garante o direito de herança. Aqui no estúdio eu converso com Débora Brandão, professora de Direito Civil, e também com Diego Pereira Machado, tabelião de notas e protesto. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora Débora, o testamento interfere diretamente no direito de herança, mas esse último tem prevalência sobre a vontade do falecido ou não? No nosso sistema, o que vai prevalecer é a vontade do autor da herança, que é o falecido. Então, primeiro, leva-se em consideração a vontade do autor da herança. Se ele nada falou, segue a regra da lei. E se, por exemplo, a pessoa quiser dispor tudo num testamento? Aí não pode, tem que respeitar o mínimo que é da herança dos herdeiros necessários? Pois é, tem a legítima, né? A legítima precisa ser observada. Eu não posso avançar na legítima. Eu posso dispor a respeito da parte disponível. Então, eu faço a disposição dos meus bens e preciso fazer essa observação importante para não invadir a legítima, porque se eu invadir a legítima, daí eu vou ter que fazer a redução até a metade. Doutor Diego, a gente falou no início do programa que tem crescido o número de pessoas que optam por fazer um testamento. Qual o perfil dessas pessoas? É variado. Antigamente, o testamento era muito atrelado ao patrimônio, ou seja, a pessoa que fazia testamento é aquela que tinha patrimônio e muitas vezes um patrimônio elevado. Hoje o testamento ele pode ter dispositivos patrimoniais, pode dispor ou disciplinar sobre o patrimônio, mas pode também ter matéria ou dispositivos não patrimoniais, confissão de fato, reconhecimento de filho. Hoje se fala muito também no testamento vital. Então o testamento, até em atenção ao desenvolvimento do novo direito civil, desse direito civil mais humanizado, ele não visa apenas o patrimônio. Levando em conta isso, não só pessoas que têm patrimônio lavram ou pedem, melhor dizendo, a lavratura de testamento. A crise econômica faz com que as pessoas se preocupem com o futuro dos bens, colocam cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade para proteger o herdeiro, o legatário, quando recebe um bem específico. Além de crise econômica, as novas modalidades familiares. E a própria união estável, que recentemente teve a sua equiparação para fins de direito sucessório com o casamento, antes dessa equiparação, o direito sucessório para a união estável ele era menos privilegiado, tinha menos direitos. Com base nisso, as pessoas se preocupam também em fazer testamentos para proteger herdeiros, legatários e muitos outros. São muitos detalhes, né? Bom, e quais são os tipos de testamento? O que é preciso para deixar a vontade expressa mesmo após a sua morte? Nós vamos conferir na reportagem. Pode rodar aqui. Nas ruas, ele não é muito popular. Pouca gente pensa em fazer um testamento. Quando a gente tem bens é bom, né? Mas quando não tem? Eu não tenho bens para que eu faça essa divisão. Bem que os meus filhos gostariam, né? Francisco conta que já foi ao cartório e fez o testamento público para evitar brigas na hora de dividir os bens. Eu fiz porque eu moro com meu irmão, são nós dois, e já fiz o que é meu é dele, o que é dele é meu. E qualquer um pode fazer o testamento público. Basta ser maior de 16 anos e ter plena capacidade de expressar a própria vontade. Para isso, é preciso marcar dia e hora para a lavratura do testamento com o tabelião e levar os documentos pessoais. Esta é a maneira mais comum, o testamento público. Mas os cartórios também oferecem outras possibilidades. Além do público, há o cerrado e o particular. O particular ele é feito a próprio punho pela pessoa perante 3 testemunhas. Na data do óbito, alguma dessas testemunhas deve comparecer em juízo e confirmar que aquela realmente foi a vontade do testador, e ele deve guardar esse documento. Já o testamento cerrado, ele é feito de forma privativa pela pessoa e ele comparece com esse testamento lacrado perante um tabelião de notas, que ele vai atestar perante 2 testemunhas que aquele testamento é seu e que foi lavrado de forma livre, consciente e inequívoca. Doutora Débora, acho que a primeira pergunta é: como saber se a pessoa tem um testamento se ela não comunicou isso à família? Aí, o advogado normalmente, ou
Qualquer pessoa vai até o colégio notarial e faz um pedido. Leva um documento de registro de identidade da pessoa falecida e faz essa busca. E daí vem a certidão. E com isso é que se dá toda a abertura, todo o encaminhamento do inventário perante o Poder Judiciário extrajudicialmente. Isso é descoberto mesmo que a pessoa tenha feito o testamento em outra cidade, por exemplo? Sim, porque existe uma unificação de todo o colégio notarial. Então, descobre-se facilmente. A questão é no testamento particular, porque o testamento particular, justamente, a gente tem a possibilidade da pessoa escrever o seu testamento, obedece toda a formalidade da lei perante 3 testemunhas, mas não há um registro disso. Então, pode se perder muito facilmente. Aí é bom avisar os familiares. Sim, né? certamente. Doutor Diego, e qual é o tipo de testamento mais procurado? Sem sombra de dúvida, o testamento mais procurado é o testamento público. Nós temos diferentes modalidades de testamento, tem os 3 testamentos ordinários, que é o particular, o público e o cerrado, e tem 3 testamentos especiais ou extraordinários, o aeronáutico, o marítimo e o militar. Perante o tabelião de notas, é possível fazer 2 testamentos. O testamento cerrado, que é conhecido como testamento místico, ou até mesmo testamento secreto, porque a pessoa ela lavra o testamento, leva para o tabelião de notas, ele faz um auto de aprovação. No tabelionato de notas não fica o testamento, só um auto de aprovação do testamento cerrado. Quem fica sabendo o conteúdo desse testamento é somente o testador. Por isso que ele é místico, por isso que ele é muito pouco utilizado. E ele tem que ser costurado, tem que ter um selo, então ele tem uma formalidade muito grande, é fácil de ser rompido e perder a sua validade. O testamento público é aquele lavrado hoje somente pelo tabelião de notas ou por seu substituto. Ele tem uma segurança jurídica maior e, como a professora falou muito bem, hoje o sistema do Colégio Notarial Federal e dos colégios notariais dos estados é um sistema integrado, informatizado. Todo o testamento lavrado é lançado para esse sistema informatizado. Em caso de óbito, é fácil de localizar o testamento público e mais. O testamento público ele é lavrado no livro de notas do tabelionato, a pessoa sai com uma certidão e ainda, com traslado, no caso da primeira cópia, e ainda fica nos livros de nota do tabelião, sem contar que tem a central eletrônica do colégio notarial. Então é o testamento mais utilizado, mais procurado, mais seguro, que sai do tabelionato de notas com uma fé pública. A probabilidade dele ser anulado é muito pequena. Pois é, doutora Débora, geralmente esse testamento é secreto ali, ninguém fica sabendo. Mas em algum caso pode-se dar publicidade ao testamento antes da morte da pessoa? Pois é, antes da gente responder essa questão, existe uma discussão enorme hoje em dia em relação à publicidade do conteúdo do testamento, mesmo do testamento público. Porque há uma parte da doutrina que sustenta que é público, absolutamente público, e qualquer pessoa pode ir ao tabelionato e ter acesso àquele documento para saber exatamente quantos bens a pessoa tem, o que gera, inclusive, alguma insegurança, porque... Às vezes a pessoa não quer que fiquem sabendo antes, né? Claro, claro. E também há o problema com a família, né? Não só bandidagem, vulnerabilidade, mas também há algum desafeto em relação à família. Então, tem uma parte da doutrina que sustenta, sim, que é absolutamente público. Há uma outra parte que diz que a publicidade se deve em razão do tabelionato, mas o conteúdo diz respeito às pessoas envolvidas e, por isso, não deve se dar publicidade. Não deve se dar publicidade. Até se me permite fazer um adendo na colocação da professora, é totalmente pertinente e essa dissidência doutrinária existe. Os tabeliães estão há anos lutando para que pelo menos o testamento tenha um sigilo até o óbito da pessoa. É que nós temos hoje a lei dos registros públicos, ela prevê a publicidade. Uma pessoa que quer ter conhecimento de um ato notarial, isso é muito importante para o princípio da transparência, da eficiência e da eticidade. Mas hoje, se uma pessoa quer ter conhecimento sobre um ato notarial, basta ir no tabelionato de notas e requerer uma certidão. Se for feita uma compra e venda de uma pessoa lá do Acre, eu posso ir lá obter uma certidão. O testamento, hoje a gente conseguiu uma restrição, pelo menos no estado de São Paulo. Isso não é uníssimo, isso não é pacífico em todos os estados. Mas, de acordo com o Código de Normas do estado de São Paulo, eu faço um testamento no tabelionato de notas, até o óbito ele tem sigilo.
até o óbito do testador somente por ordem judicial ou pelo próprio testador para ter conhecimento do conteúdo daquele testamento. Somente depois do óbito é que essa peça notarial, esse testamento, começa a ter a publicidade restrita. Só que daí a pessoa que tem interesse em ter conhecimento desse testamento vai ter que apresentar a certidão de óbito do testador. Então a gente conseguiu, a duras penas, restringir um pouco essa publicidade para atender o direito à privacidade, até mesmo a dignidade da pessoa humana, conseguiu essa restrição parcial da publicidade do testamento. Bom, nós recebemos alguns vídeos com dúvidas sobre este tema. Nós vamos ao primeiro deles. Pode rodar aqui. Meu nome é Regina, sou de Paracatu, Minas Gerais, sou servidora pública e gostaria de saber se a pessoa que faz um novo testamento, o anterior perde a validade automaticamente? Doutor Diego, o que dizer para a Regina? O testamento, até é folclórico isso na doutrina, os professores e doutrinadores afirmam que o testamento é o segundo ato mais complexo do nosso direito. Primeiro é o casamento, depois o testamento. Esse testamento é um ato atípico, ele tem algumas características. Ele é marcado pela pessoalidade, somente a pessoa pode fazer o testamento, não pode nem mediante procuração, pela unicidade e uma característica que responde ao questionamento. O testamento pode ser revogado com facilidade. Essa possibilidade de revogação permite que a gente atenda sempre à vontade manifestada do testador. Então, respondendo ao questionamento, um testamento ele pode ser revogado por outro, né? Isso faz com que as novas cláusulas testamentárias produzam os efeitos. E pode ser modificado a qualquer instante? A qualquer instante. Pode. Até a tabela do Estado de São Paulo ela tem preços diferentes, ou seja, você tem um custo para o testamento, você faz outro testamento, você revoga. Se você quiser só revogar, o custo diminui bastante. Pode fazer o testamento, revogar, semana seguinte fazer, semana seguinte revogar, ficar brincando dessa forma, é plenamente possível. Nós temos mais um vídeo enviado por um telespectador. Vamos conferir. Pode rodar aqui. Eu sou Vinícius Campos, de Teresina, no Piauí. Eu sou professor de História. A minha pergunta é, existe um prazo para os bens previstos em um testamento serem entregues aos donos? Doutora Débora, o que dizer para o Vinícius? Pois é, Vinícius. Depois que nós tivermos o óbito do testador, vai haver o registro, todo o processamento do inventário e depois do término do inventário é que sim, os bens vão para os herdeiros. Então, em média, 12 meses, um pouquinho mais. Mas acabou o inventário, é entregue? Sim, a partilha para todos os herdeiros e daí cada um tem o seu quinhão. Bom, e o artigo 5º vai a um rápido intervalo. Volta já, aguarde aí. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre as regras para fazer testamentos. Sobre este tema, eu converso com Diego Pereira Machado, tabelião de notas e protesto, e com Débora Brandão, professora de Direito Civil. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Meu nome é Raquel Oliveira, eu moro em São Paulo e sou pedagoga. E gostaria de saber se caso o herdeiro morra junto com o autor do testamento, quem recebe a herança? Doutora Débora. Pois é, nesse caso, se o herdeiro que era o herdeiro testamentário falece, não há para quem deixar, a menos que o testador tenha estabelecido o direito de acrescer, ou seja, havia um outro herdeiro ali também testamentário, ele fala, olha, no caso de morte desse primeiro herdeiro, deixa para o próximo herdeiro. Não é o caso, parece-me, do que ela perguntou. Então, nesse caso, vai para a sucessão legítima, ou seja, obedece-se ao preceituado na lei, lá no artigo 1829. Então, funciona dessa forma. Se o testamento não tem mais como levar a cabo, a gente segue o que estabelece a lei. São muitos detalhes, né? Por isso é bom ter orientação antes de fazer um testamento. É, né? Muito detalhe, muito detalhe. E, inclusive, naquela pergunta anterior, é importante a gente falar a respeito da revogação. Porque se pode revogar por testamento, um testamento público, por um cerrado, por um particular. Também é possível nós termos muitos testamentos valendo simultaneamente, coisa que as pessoas também não sabem muito bem. Essa aí eu quero que a senhora explique melhor, porque se tem vários testamentos, como é que faz? Pois é, se eu testo, por exemplo, a minha casa para uma pessoa, daí eu falo, puxa vida, eu devia ter testado o meu carro para outra pessoa, então eu tenho um testamento deixando a casa, tenho um outro testamento deixando um carro, daí tenho um outro testamento deixando joias, um outro testamento para falar das minhas diretivas antecipadas de vontade. Ou seja, eu tenho 4 testamentos diferentes tratando de
bens diferentes e, portanto, nenhum revoga o outro. Interessante. Nós vamos conferir agora a última pergunta enviada para nós para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Olá, me chamo Albino Júnior, sou jornalista e produtor audiovisual. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem uma pergunta. Se uma pessoa faz um testamento e tem dívidas, seus bens vão para os herdeiros ou vão para os credores? Doutor Diego, como fica nesse caso? Nesse caso, depende muito o tipo de sucessão. Pela sucessão a título universal, no caso do herdeiro, ele recebe o ativo e o passivo. A título singular, que seria no caso do legatário, ele não recebe esse passivo, esse é o primeiro ponto. Mas todo herdeiro que tem que suportar dívidas do falecido, ele nunca vai suportar com os próprios bens, somente com os bens que ele está herdando, que se deu com a abertura da sucessão, com o óbito da pessoa. Ou seja, o autor do testamento, o testador, faleceu, os bens de imediato, a sua propriedade e posse, legalmente, não precisa de declaração nenhuma, eles automaticamente são repassados aos herdeiros, eles têm direito a esses bens, só que a lei é muito clara. Primeiro, deve se atender os direitos creditórios, os credores vão receber os seus valores, o que restar disso, se restar, vai para os herdeiros. Tanto é que um dos requisitos para fazer um inventário extrajudicial, por exemplo, em cartório, um tabelionato de notas, é ressalvar e proteger direitos de terceiros. Ou seja, a lei é dura nesse ponto. Ela visa sempre atender credores para depois distribuir esses bens, inventariar e partilhar. Agora, no caso da pessoa ter um financiamento de um imóvel, de um carro, um empréstimo, por exemplo, e falecer, a dívida se extingue com a morte dessa pessoa ou fica também, nesse caso, para os herdeiros? Todo o crédito, ele fica remanescente para ser atendido. Todo o patrimônio do decujus, ele tem como objetivo, primeiro, atender às suas obrigações de natureza pessoal, de natureza real, de natureza financeira. Todos esses bens, ainda que haja um financiamento, ele vai ser primeiro quitado. O que restar desses pagamentos vai ser destinado aos herdeiros. Bom, e você? Faria um testamento? Acha importante ter essa preocupação? Vamos conferir as opiniões aqui. Pode mostrar. É importante, né, para a gente evitar conflitos familiares, enfim, e deixar as coisas mais organizadas para a própria família. Eu creio que é importante para antecipar a resolução de problemas futuros, né? E facilita ali na parte dos bens, ainda mais se tiver muitas pessoas a receber os bens ali. O sistema fica muito burocrático quando não fica dividido, e tem a questão da briga familiar também, né? Que cada um quer ficar com alguma coisa. Eu acho que o testamento ele já determina algumas coisas desse tipo também. Para você garantir uma segurança para os seus filhos, para a sua esposa, né? Você deixar alguma coisa, porque igual assim, já da minha família aconteceu um caso de um tio falecer e a família ficou sem nada. Acredito que as pessoas deveriam se preocupar inicialmente em ter uma relação familiar saudável, né? Mas acho que é válido o testamento, só que não deve ser o foco da preocupação das pessoas. Doutora Débora, essa é uma área que gera muita briga em família, a área de herança? Muita briga, porque os interesses são completamente colidentes. Então, o que eles falaram é muito verdadeiro, né? Então, é super importante nós termos clareza do que nós, enquanto testadores, queremos para prevenir litígios. Agora, doutor Diego, a gente viu aí que tem aumentado a preocupação das pessoas, mas o índice de brasileiros que fazem aí o seu testamento é considerável ou essa ainda não é uma preocupação tão grande dos brasileiros? Eu acho que é muito tímido ainda. Cresceu muito nos últimos anos, especialmente pela acessibilidade e popularização dos cartórios. E a própria reforma do Código Civil, acho que o Código Civil ele foi mais bem sistematizado, ele está mais claro. Isso, querendo ou não, incentiva a procura pelos institutos do direito privado, por exemplo, o testamento. Mas eu ainda considero muito tímida. As pessoas poderiam fazer mais testamento, ainda não é muito da cultura do povo brasileiro. Até mesmo alguns países a pessoa pode dispor totalmente do seu patrimônio. Isso estimula mais o testamento. Eu não estou falando que essa regra é correta, mas fato é que a nossa cultura ainda ela é muito tímida em relação ao testamento, ao planejamento familiar, aos efeitos depois da morte. Está aumentando, a procura é maior. O testamento é um dos atos que vem sendo muito praticado, mas, reitero, em comparação com a população brasileira,
ainda acho muito tímido. Pois é tímido. E a doutrina fala bastante a respeito disso, porque o brasileiro tem medo da morte. Não quer nem pensar, né? Não quer pensar em morte. As pessoas têm medo de falar câncer e qualquer outra doença que traga uma conotação terminal. A doutrina fala exatamente isso. A professora Gisaura Hironaka tem teses a respeito desse assunto. Quer ver outra coisa que é interessante? Há uma percepção também, para que eu vou fazer testamento se eu não tenho tanto patrimônio assim? E também a questão dos custos, que gera um folclore, no sentido, nossa, fazer o testamento deve ser algo muito, muito, muito oneroso. O que, eventualmente, nem acaba sendo. Então, existem essas lendas, o medo da morte, a dificuldade, o valor e a falta de patrimônio. E é caro fazer testamento, doutor Diego? Eu sou suspeito em falar, mas eu também não acho muito caro. Pois bem, os cartórios extrajudiciais do país, eles são organizados por estado. Então, cada estado tem a sua tabela de custas, né? Então, no estado de São Paulo, um testamento ele vai custar em torno de R$ 1.640 e poucos reais. Por que eu falo em R$ 1.640 e poucos reais? Porque o imposto sobre serviço, ele varia nos municípios. Isso gera um pequeno aumento ou redução. Em alguns municípios, o ISSQN é de 5%, em outros 3%. Então, varia um pouquinho. Mas fica em torno de R$ 1.640 e poucos reais. As pessoas me perguntam, mas se eu tenho muito patrimônio, pouco patrimônio, isso interfere? Não. O testamento é um ato em que a sua existência e validade é analisada no momento da feitura do testamento, mas a sua eficácia, a produção de efeitos, é somente depois da morte. Levando em conta isso, a tabela de custas ela tem um preço fixo. Se uma pessoa dispor de 50 casas ou de uma única moto, é o mesmo valor. Não leve em conta o valor ou o valor real estimado dos bens envolvidos, é um valor fixo. E que varia de estado para estado. Varia de estado para estado. E varia consideravelmente. Relembro, de acordo com a Lei 8.935, que é a Lei dos Cartórios, a pessoa tem liberdade para escolher o tabelião de notas. Então, ela pode até analisar, vou procurar em qual estado é mais barato e pode ir lá fazer um testamento que vai ter validade em todo o território brasileiro. Agora, doutora Débora, se os bens já foram distribuídos, não sabia que a pessoa tinha um testamento ali e se descobre o testamento, o que fazer? Aí é confusão, né? Primeiro vai ter muita discussão, muita briga, claro, não tenha dúvida a respeito disso. Mas vai depender do momento em que a partilha se deu, se os bens existem, se os bens existirem, eles retornam para fazer uma sobrepartilha. Então, vai depender da especificidade do momento ali. Agora, eu queria fazer uma observação importante, porque, como o Dr. Diego já mencionou, nós não temos só testamentos a respeito de questões patrimoniais. É absolutamente possível nós fazermos testamentos a respeito de questões existenciais. Por exemplo, além do reconhecimento de filho, hoje em dia, cada vez mais há a possibilidade de nós termos testamentos para nós transmitirmos, por exemplo, para os nossos familiares, valores da nossa família, crenças, que é o que é chamado de testamento ético. Há também a possibilidade de nós fazermos o que se chama de testamento genético, para nós fazermos o encaminhamento do material genético na inseminação pós-mortem, por exemplo. E há também o que se chama de testamento afetivo, por exemplo, eu quero estabelecer quem vai cuidar da curadoria da minha página no Facebook para manter a minha memória viva. Então, são disposições que não são patrimoniais, são existenciais e ganham cada vez mais relevo, além das diretivas antecipadas de vontade, que isso é regulado pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, para que a pessoa, antes da sua morte, dê instruções aos médicos para que os médicos tomem exatamente as providências que ela gostaria que fossem tomadas no caso da iminência da morte. Por exemplo, eu não gostaria de ser entubada, eu não gostaria de receber tratamentos que prolongassem minha vida e só tratamentos paliativos, que é o que se chama de ortotanásia. Então, é outro movimento bastante importante que vem assumindo bastante relevo hoje em dia. Não é tão simples quanto parece, né? Quando se fala em testamento, a gente pensa que é uma coisa simples, mas pelo visto não é, né? Não é. Bom,
Infelizmente, nosso programa está chegando ao final, teríamos muito mais para discutir aqui, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui, todas as curiosidades que nós levantamos aqui. E obrigada também a você que acompanhou o nosso programa. O artigo 5º fica disponível na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. E você também pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.